nos reunimos mais uma vez aqui no webinar da Fundação Fernando Henrique Cardoso para tratar de um tema que é um tema que mexe com todos nós, né? Que é o tema da Lava Jato. Lava Jato como uma espécie de nome síntese do combate à corrupção no Brasil. Evidentemente que o combate à corrupção vai muito além da Lava Jato, não se resume à Lava Jato, não se resume ao direito penal, como discutiremos aqui, mas a Lava Jato passou a ser um símbolo. Falou-se em Lava Jato, como a máquina Xerox, né? Virou uma espécie de... O específico passou a designar o geral. A operação, as operações, digamos, a Lava Jato como uma espécie de espírito do tempo, evidentemente sofreu um imenso abalo, por razões diversas que nós aqui discutiremos. A ideia é fazer uma discussão sobre que lições nós aprendemos com este processo que nos mobilizou ao longo dos últimos muitos anos. Não se trata aqui de fazer uma revisão minuciosa dos vários rumos, caminhos e descaminhos da Lava Jato. Se trata de fazer uma síntese, tirar lições, olhar para o futuro. O tema do combate à corrupção continua no centro da nossa agenda. E para discuti-lo, nós teremos aqui 3 participantes, aos quais eu já agradeço imensamente em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso pela disposição de participar desta conversa. Eu começo com a Fabiana Alves Rodrigues, que é juíza federal, mestrada, tem um mestrado em ciência política e publicou um livro importante no ano de 2020 sobre a Operação Lava Jato. Saiu pela WMF Martins Fontes. Eu não sabia que agora Martins Fontes tem essas 3 letras que a antecedem. Editora conhecida e muito respeitada. O título do livro fica aqui a dica para quem quiser comprá-lo e lê-lo: Lava Jato, Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça. Temos também a Raquel Pimenta, que é professora de Direito e Economia na Fundação Getúlio Vargas. Ela tem mestrado e doutorado pela mesma escola. Ela tem um doutorado que foi feito na FGV e também em Yale, onde ela foi orientanda da Susan Ackerman, que é um nome renomado. Um nome renomado realmente é a expressão das mais infelizes, as pessoas das mais conhecidas na discussão sobre corrupção sistêmica, direito e economia, que esteve na Fundação Fernando Henrique Cardoso anos atrás, já não me relembro mais o ano exato, está lá no nosso site. E, por fim, mas não menos importante, o Oscar Vilhena, que é o diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, autor de A Batalha dos Poderes, da Redemocratização ao Mal-Estar Constitucional, publicado pela Companhia das Letras em 2018. A Raquel também publicou a tese de doutorado dela e ela vai depois dizer por que editora e sob que título. Eu já falei demais, eu queria pedir a licença aqui para apresentar as logomarcas das empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Queria agradecer a todas e a cada uma delas. Queria agradecer muito pelo convite para participar desse webinar. É uma honra dividir, inclusive, com a Raquel e o Oscar, que são 2 pessoas que eu admiro muito na academia. Bom, eu pensei em trazer aqui, como você disse, tem muita coisa para a gente falar sobre Lava Jato, sobre o passado, né? Olhar ela para trás, mas hoje o objetivo é falar sobre o que a gente pode aprender a partir do que foi a experiência Lava Jato e também do conteúdo do que saiu na Vaza Jato. Eu pensei em trazer alguns pontos sobre isso, mas pensando nisso, no futuro, né? O que a gente pode extrair de aprendizado sobre isso, erros e acertos da operação, aspectos positivos, negativos e o conteúdo também da Vaza Jato, né? Óbvio que tem um monte de coisa para falar disso, eu selecionei 7 pontos, mas antes eu queria explicar que abordagem, que aspecto que eu quis trazer esses pontos para a gente discutir. A Lava Jato, ela
acho que tem duas considerações centrais que ela pode trazer para a gente. Uma é sobre a corrupção em si, né? A operação desvelou muita informação sobre como funciona a relação entre dinheiro e política, como ocorre essa corrupção que se afirma ser sistêmica, que ocorre no país. E sob esse aspecto, a operação tem muito para a gente aprender. Não é minha área daí sobre isso, entender sobre isso, mas a operação traz muitas informações sobre isso. Qual é o ambiente político de incentivos ou desincentivos para a corrupção que foi observada na Lava Jato? E lembrando sempre que a operação policial, ela olha para trás, né? O que já aconteceu. Então, a gente tem um mapa do que já aconteceu e consegue tirar, aproveitar para aprender que tipo de mudanças estruturais, institucionais a gente pode fazer para o futuro, né? E aí isso envolve lobby, financiamento de campanha, licitações, efeitos da fragmentação partidária do país, enfim, tem muita coisa para falar sobre isso, que não é minha área. E aí o segundo ponto que eu acho importante da Lava Jato que a gente pode extrair para aprendizado é sobre o funcionamento do sistema de justiça criminal, no caso, né, que a operação é centralmente voltada no controle criminal da corrupção de alto escalão. Então, eu vou trazer considerações sobre esse aspecto. O que a Lava Jato nos ensina com relação a erros e acertos, do que a gente precisa mudar, o que seria, pelo menos tem que entrar no debate para a gente ver se a gente precisa aprimorar o funcionamento da justiça, né? E a justiça que eu me refiro amplamente, sistema de justiça, tanto polícia, Ministério Público e judiciário. Então, um olhar para frente, né? O que a gente talvez possa melhorar daqui para frente. E aí eu trouxe 7 pontos. Primeiro, vamos dizer, mais otimista, que que eu acho que interessa a todo mundo. Assim, as pessoas que têm um foco muito preocupadas com o sistema de justiça operar dentro dos marcos legais e constitucionais, quer que a justiça atue dentro dos parâmetros legais, né? E outras pessoas focam muito no resultado dessa atividade criminal e ficam meio indignadas se não tem gente presa, se foi que entra naquele debate da ineficiência, né? Tem poucos políticos presos, poucas condenações, poucos empresários de alto escalão. Então, para quem está olhando sobre esses dois aspectos, acho que esse assunto é importante, que tem a ver com a qualidade das atividades do sistema de justiça, da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Então, por exemplo, nulidades que aconteciam no passado, a gente questiona muito pouco se parte delas não decorre de mau funcionamento dessas instâncias inferiores do sistema de justiça. Provas que não são bem produzidas, o Ministério Público que não diligencia com cuidado nas ações penais, participar conhecendo a causa, enfim. E a justiça também cometendo menos erros, decisões fundamentadas. Ainda hoje a gente vira e mexe e vê decisão anulada por Tribunal Superior, porque a decisão não está fundamentada, né? Então, acho que a Lava Jato mostra um pouco disso, porque grande parte do trabalho que foi feito, tem controvérsias ali nessas questões de delação, né? De grande parte de provas, a polícia talvez não conseguiria, o Ministério não conseguiria sem as colaborações premiadas, mas o fato é que tem um aprimoramento ali na qualidade de produção de provas, rastreio de recursos financeiros, perícias que são exigidas para crimes complexos em corrupção de alto escalão, que parece que houve uma melhoria da qualidade desse tipo de atividade, né? Do Ministério Público, da Polícia e da Justiça. Então, isso é uma lição que a gente tem que tirar para frente. O que houve de acertos ali, de qualidade que aprimorou, tem que ser expandido para outros lugares que ainda não tenham, e também para a gente pensar sobre o quanto do passado de nulidades não eram por conta disso, né? Ou de decisões finais que não eram, resultavam em condenações, em fatos que poderiam efetivamente existir corrupção, também não decorreram desse tipo de problema. O segundo ponto seria as cooperações internacionais, que isso apareceu na Vaza Jato, né? A informalidade de algumas cooperações internacionais. E aí tem 2 aspectos. Um, que os acordos internacionais que o Brasil assinou, isso com participação do Executivo e do Legislativo, todos eles incentivam de forma muito intensa que o Brasil promova a cooperação internacional nessas áreas, não só em corrupção, lavagem e crime organizado, mas em vários outros tipos de acordo. Então, há um incentivo muito forte para que o país concordou com isso quando aderiu, né, de otimizar as cooperações, de torná-las mais ágeis. Isso existe, isso inclusive é algo que é desejável.
mas a Vaza Jato mostra que existe uma área muito grande de cooperações informais, que não passam pelos famosos, pelo EMILAT, né, que vai pelo Ministério da Justiça, que elas têm que ocorrer porque tem coisas que são ágeis, mesmo precisam ter um contato mais informal, informações prévias, mas informalidade não significa que não tenha controle de nada, que você não tenha nenhum registro. E a Vaza Jato mostrou que acontece isso, atividades informais que a gente não tem controle nenhum de como é a atividade desses operadores, né? Então, o Ministério Público foi, por exemplo, à Suíça, consultou processos, investigações tramitando na Suíça para escolher que documentos seriam necessários para ele fazer o pedido aqui no Brasil de envio de documentos para usar como prova no Brasil. Mas a gente não sabe que procedimentos foram analisados, que pauta foram essas reuniões, para você, por exemplo, controlar se teve coisas que poderiam ter sido pedidas e não foram, por que é que não foram, para exercer algum tipo de controle sobre a discricionariedade desses atores da justiça, né? Em especial Ministério Público e Polícia. Um terceiro ponto também que eu acho importante de destacar, que ainda está em andamento, não dá nem para entender muito bem como que isso está acontecendo, parece que as operações criminais, quando a polícia ou o Ministério Público pedem quebra de sigilo bancário, fiscal, esses dados são sigilosos e precisa de ordem judicial para que eles sejam usados dentro de um processo judicial. Até a Lava Jato, essas informações sigilosas entram no processo e ficam ali. Não são utilizadas para nenhuma coisa além daqueles processos judiciais que são instrumentos para resolver controvérsias concretas, acusações definidas e delimitadas, e segue ali aqueles documentos. Parece que na Lava Jato Paraná, essas informações sigilosas, bancárias e fiscais alimentaram um banco de dados construído pelo próprio Ministério Público de lá, que são informações sigilosas, vamos dizer que pela lei, quem é detentor dessas informações bancárias, por exemplo, são os bancos, fiscais, a Receita Federal. E eles é que hospedam essa informação quando um outro processo judicial, a necessidade desses documentos, tem que pedir novamente para algum juiz para acessar isso junto à Receita e bancos, né? Como o Ministério Público aparentemente construiu um banco de dados com essas informações lá para eles, isso não tem previsão legal para existir esse tipo de banco paralelo, né, que informações sigilosas, que em tese deveriam seguir aquele processo criminal e ficarem parados ali. A PGR parece que já está exercendo algum tipo de controle e avocou para ela a centralidade desse banco, mas de qualquer forma, veja, o Ministério Público que ficou com um banco de dados sigilosos, bancários e fiscais que deveriam seguir esses processos judiciais. Até a Lava Jato sempre foi assim, né? Então, é algo que a gente precisa discutir sobre isso, né? Se isso está dentro de que tem amparo legal para isso e que problemas a gente pode extrair disso. Tenho mais 2 minutos, né? Bom, eu tenho mais 4 temas. Posso passar um pouquinho, 5 minutos? Mais 2 minutos, mas, enfim, com flexibilidade, Fabiana. Não precisa acelerar o carro a ponto de desgoverná-lo. Tá bom, não. Senão eu cortaria um ou outro, né? Porque tem tanto assunto para falar que eu selecionei esses 7, mas assim, vai sobrar 100 ainda para a gente discutir se quiser, né? Vamos em frente. E aí, um quarto ponto que eu penso também importante que a Lava Jato levanta e que a gente tem que discutir para o funcionamento da justiça daqui para frente, do sistema, né? Tem a ver com a discricionariedade de escolhas da polícia e do Ministério Público, escolha de prioridades. Prioridades do que investigar, do que não investigar, que investigações priorizar ou não. Então, a Lava Jato começou com 4 operações, 4 núcleos de doleiro. Um deles houve uma prioridade ali e tramitou, as coisas avançaram, os outros 3 não. É óbvio que tem que ter escolha de prioridades nessas instituições, não tem recursos que são limitados, mas a gente não tem uma regra muito clara de critérios objetivos para como essas instituições fazem escolhas e algum tipo de transparência, ainda que não seja, sei lá, ampla para a sociedade em geral consultar tudo isso, mas para os órgãos de controle, corregedorias, as próprias partes envolvidas no processo, saber que critérios foram utilizados para fazer essas prioridades e a gente conseguir exercer um controle sobre esses agentes públicos, né? E aí isso levanta uma questão que até a Raquel, que conversou comigo esses dias, falou, pô, mas aí tem a independência do Ministério Público, né?
que é prevista na Constituição, realmente, e acho que não afeta a independência, porque não é limitar a discricionariedade nem impedir que ela exista. Dá para você compatibilizar a discricionariedade com a independência das instituições se você promover transparência do que eles fazem, e ainda que você não consiga traçar critérios objetivos muito fixos ou delimitados de como escolher as prioridades, a transparência em você explicar quais prioridades foram feitas e o que foi deixado de lado, só isso já inibe, já promove algum tipo de controle sobre o que a instituição está fazendo, né? Então, é importante, o quinto item seria transparência e legibilidade do que o Ministério Público e a polícia fazem. E a Justiça também, são 3 instituições que não são muito legíveis o que elas fazem. Assim, não tem bancos de dados para você conseguir entender a atuação da Justiça, do MP e da polícia como burocracias. A Justiça, inclusive, porque ela é uma burocracia quando gere recursos, quando gere pessoas, quando gere processos, tempo dos processos, né? Então, os bancos de dados da Justiça, eles são feitos só para o usuário da ação penal, da ação civil. Quem quer entender como a Justiça está gerindo isso é muito difícil, porque os bancos não são legíveis, a gente não consegue entender bem como essas instituições atuam. Isso é importante, a gente precisa melhorar isso para que elas sejam controladas também, né? Não são só os políticos e empresários que precisam ser controlados, todo mundo está sujeito aos mesmos parâmetros de moralidade, legalidade. Aí o sexto ponto, que também foi super importante, destacado na Vaza Jato, que é essa relação entre juiz e parte, que a Lava Jato mostrou que é um problema. No caso da Vaza Jato, apareceu de uma forma muito forte isso, né? Você vê que tem ultrapassou qualquer limite ali em vários momentos de parcialidade, que atinge a parcialidade do juiz. Mas um fato que chama atenção, eu acho que foi a reação de instituições de classe ligadas ao sistema de justiça de terem normalizado algumas coisas que apareceram na Vaza Jato. Isso parece ser um sintoma de que pode ser comum dentro da justiça que tem essa confusão de papéis entre MP e juízes. Como as instituições não se resignaram, assim, muito pelo contrário, acho que teve tentativas de minimizar, de achar que não tem nada demais em nenhuma das conversas que foram trocadas na Vaza Jato, talvez seja um sinal para a gente se preocupar, né? O quanto que os juízes talvez não achem normal que eles tratem o Ministério Público como nós, e não como vocês, né? Porque a ideia é óbvio que você vai ter que falar com o Ministério Público, sempre, eles vão precisar, vem despachar, vem perguntar para o juiz, mil coisas. Mas a ideia é que quando você atende, o que os senhores querem? O juiz tem que tratar o MP assim como o advogado, né? Mas o que o senhor quer? Qual é o seu objetivo nessa ação, nesse pedido de busca, né? E não o que nós queremos nessa ação penal, né? Então, isso é uma coisa importante. E sétimo ponto que eu trouxe, mais assim, para a gente ter questões relevantes para discutir, mas tem muitas outras, né? Que também tem a ver com o que apareceu na Vaza Jato, que é essa comunicação, mistura da comunicação oficial e privada entre os operadores do sistema, né? Utilizando ali o Telegram, mas e a gente usa também, eu sou juiz, a gente está trabalhando hoje em teletrabalho, estamos trabalhando com WhatsApp, trocando mensagens de trabalho no WhatsApp, às vezes com telefone privado, outras vezes com telefone funcional. Mas você vê que tem uma mistura nisso de comunicação privada com comunicação oficial, e comunicação oficial, em tese, ela tem que estar sujeita a algum tipo de registro ou de controle das corregedorias, enfim. E essa mistura que a gente viu na Vaza Jato, e que acontece muito comum, estou dando até o meu exemplo prático aqui que a gente usa, ela é um problema também por conta disso, de controle da atividade oficial dessas instituições e de questões de segurança também no fluxo de dados, né? Você vê que a gente trata de coisas sérias, coisas com segredos sensíveis, informações sensíveis, com meios de comunicação que muitas vezes nem são regulados pelas instituições. Isso tem problemas também quanto a isso, né? De segurança no fluxo desses dados e o controle das instituições, né? Então, esses são os pontos que eu trouxe para a gente debater. Óbvio que tem muitos outros, e estou aberta para a nossa discussão. Obrigada. Maravilha, Fabiana. 7 pontos aí para a gente poder comentar, discutir, divergir, concordar na conversa que vem a seguir. Raquel, tua vez. Queria começar agradecendo esse convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso,
dizer para mim que é uma enorme honra estar aqui e principalmente estar em diálogo com a Fabiana e com o professor Oscar. Ainda bem, duas pessoas com quem eu tenho o privilégio de conversar nesse e em outros espaços e com quem eu aprendo muito. Meu papel aqui é trazer o olhar da pesquisadora fora do direito penal. E eu queria discutir ou colocar para a conversa 3 grandes temas que me parecem fundamentais para entender, discutir e refletir como a gente vai debater o combate à corrupção daqui para frente. Como o Sérgio adiantou, uma parte dessas reflexões estão num livro que eu publiquei o ano passado, em 2020, que se chama Construção dos Acordos de Leniência da Lei Anticorrupção, que foi publicado pela editora Blucher, no qual eu faço uma reconstrução sociojurídica do modo como a gente começou a responsabilizar empresas no Brasil por atos de corrupção, em especial pelo uso desse instrumento de colaboração com empresas, né, que chama-se Acordo de Leniência. Bem, mas os grandes temas que eu pensei em trazer aqui são, primeiro, alguma reflexão sobre como se estrutura a corrupção no Brasil, o que a gente descobriu de mais relevante na Lava Jato, ou pelo menos o que a gente tem de estudos que possam nos apontar sobre isso. Depois, como se estrutura a política anticorrupção, e aqui para dizer sobre a complexidade da sua governança e dos atores que participam dela. E aqui eu vou usar o exemplo da responsabilização de empresas para tratar da política anticorrupção. E, por fim, falar um pouco, como a Fabiana já começou a pontuar, como o contexto global interfere nesse debate sobre corrupção e seu controle. Bom, é claro que, para começar a falar, que tipo de corrupção? Acho que essa é uma pergunta fundamental que a sociedade brasileira precisa se fazer. Que tipo de corrupção a Lava Jato expôs e colocou a olhos nus? É indisputável que a gente precisa de mais estudos que sistematizem as revelações sobre corrupção da Lava Jato. Mas também a gente já tem uma certa maturidade para dizer que foram identificados problemas graves nas contratações públicas, fraudes, propinas, superfaturamento, instrumentalizadas por um cartel persistente entre as empreiteiras, não é? O chamado Clube das Empreiteiras, e mecanismos jurídicos habilitadores desses esquemas. Por exemplo, o sistema carta-convite de licitações na Petrobras, mas não só. Aliás, o que se descobriu na Lava Jato é que o dia seguinte das contratações públicas é tão importante quanto a própria licitação. Então, tem um estudo bastante importante de um professor da PUC-Chile que mostra como a corrupção, no caso Odebrecht, tinha como locus principal a renegociação dos contratos, não é? Algo que sai da nossa preocupação inicial em relação às licitações. Mas talvez mais relevante ainda seria dizer que os problemas das contratações públicas descobertos na Lava Jato estão conectados profundamente com o financiamento político partidário. Quer dizer, a fraude nos contratos públicos servia muitas vezes para financiar os custos de campanha. E nesse sentido, olhando para o futuro, não adianta a gente aportar uma discussão sobre reforma das contratações públicas, reforma das relações público-privadas, sem falar da nossa estrutura político-partidária, das nossas regras eleitorais. Se os incentivos que mantêm os custos de campanha cada vez maiores, a baixa representatividade dos eleitos e o enfraquecimento dos partidos políticos persistirem, uma coisa me parece bastante certa: a gente muda o esquema, mas não muda necessariamente a corrupção. Agora, esse debate, vale dizer, encontra um terreno de extrema dificuldade hoje. É verdade que a Lava Jato desestruturou, desestabilizou o sistema político partidário e também que esse não conseguiu produzir respostas à altura dos problemas identificados. E a gente está vivendo uma crise em cima
de outra crise. Hoje, a gente tem um momento em que esses problemas estruturais se somam a novos ataques à democracia, à resolução dos dissensos pela via política e à transparência como a regra do espaço público. Então, essas são algumas reflexões sobre corrupção. Quando a gente fala de políticas anticorrupção, o que eu queria trazer aqui é que a gente fala de um sistema complexo de governança que alguns cientistas políticos e juristas chamam de rede de accountability, que envolve, como a Fabiana disse, o sistema de justiça, o judiciário, o Ministério Público, as polícias em sua esfera criminal e civil, e que já seria uma enorme complexidade, mas que vai muito além dele. Compõe também a parte dessa rede de accountability, os chamados controles internos, as controladorias, os controles externos, os tribunais de contas, as agências reguladoras, que têm algumas competências que são relacionadas a esse tipo de corrupção que a gente viu, como é o caso da agência da política antitruste, e outras instâncias de monitoramento e de investigação, como a Receita Federal, como a Fabiana já mencionou, e a tão falada Unidade de Inteligência Financeira, o COAF. Então, o que a gente... e ainda a gente pode imaginar que é uma parte da política anticorrupção que é pública, mas não necessariamente estatal, que são os espaços de participação e inclusão do cidadão e da sociedade civil no monitoramento de políticas públicas. Ou seja, quando a gente fala de reformas na política anticorrupção, a gente tem um sistema complexo por trás. E essas instituições, vale dizer, elas mantêm entre si relações de dependência e de competição. Elas precisam uma das outras para realizar os seus trabalhos, mas, ao mesmo tempo, elas disputam poder entre elas. Então, para saber como será o futuro da política anticorrupção, é preciso olhar não só as instituições individualmente consideradas, mas a qualidade das interações que elas travam. Quer dizer, como elas compartilham informações, como elas se coordenam ou não, como elas compatibilizam sanções aplicadas em uma esfera ou outra, como monitoram o trabalho uma das outras e, portanto, exercem algum tipo de controle horizontal entre elas, como a transparência afeta esse fluxo de trabalho e essa governança entre esses sistemas. E, claro que a gente poderia dizer que que bom que temos um sistema assim, amplo e complexo, porque a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, se a gente está tratando aqui a política anticorrupção nessa magnitude, a gente se pergunta também algo que a Fabiana trouxe em um dos pontos, que é qual é a prioridade da política anticorrupção brasileira. Claro que a gente não precisa eleger um único objetivo, mas ao fazer essa pergunta, a gente joga à luz que essas relações entre diversas instituições podem gerar perdas de coerência e coesão que não são negligenciáveis. É possível a gente imaginar que se pune demais em uma área com múltiplos mecanismos, como a responsabilização criminal, civil, administrativa, reputacional, enfim, e gerando o que alguns autores apontam como uma sobrecarga de controles em certas áreas e, ao mesmo tempo, criar vácuos em outras áreas. Quer dizer, é possível que a política anticorrupção seja, ao mesmo tempo, deficitária e, por vezes, excessiva. E, para trazer um pouco dos dilemas de prioridade, eu queria falar de um ponto específico do meu trabalho, que é o dilema de quem deve ser responsabilizado por atos de corrupção. Então, a literatura internacional debate muito se são os indivíduos ou as organizações que eles integram, sobretudo as empresas. E a Lava Jato trouxe uma novidade importante, que é a responsabilização de empresas por uma lei aprovada em 2013, a Lei Anticorrupção. Vale dizer que a ideia de punir empresas é fruto de uma certa difusão internacional, de um parâmetro de enforcement bastante específico dos Estados Unidos, mas que
está presente em diversas convenções que o Brasil é signatário. Então, mas, afinal, por que existe essa difusão global de punir empresas? Por que isso se tornou uma necessidade? Porque, ainda que elas sejam ficções, as empresas elas se beneficiam das práticas ilícitas para avançar suas posições de mercado. Elas criam culturas corporativas que habilitam a transgressão legal. E, do ponto de vista das investigações, elas são centros de informação relevantes. Elas retêm dados e documentos de forma muito mais sistemática, se espera, do que indivíduos podem fazer. Elas também possuem bolsos fundos, não é? Então, um potencial de reparação de dano, é isso que se quer dizer, mais acentuado que a responsabilização de indivíduo, como, por exemplo, a retirada de lucro de contratos, dentre outros. Além do dano presumido, que é o pagamento de propina específico, não é? E ainda elas podem instaurar mecanismo de automonitoramento, diminuindo os custos dessa política anticorrupção. No entanto, o que a gente sabe pela Lava Jato é que punir empresas de forma mal calibrada pode ter efeitos, ainda que não intencionais, sobre toda a cadeia produtiva. Pode impedir fornecimentos, gerar demissões. Há um estudo que esse approach de tolerância zero em relação aos contratos de PPPs na Colômbia e no Peru levou os investimentos na área e infraestrutura a zero. Ou seja, o desafio não equacionado pela Lava Jato é a prioridade, como punir e quem punir, de forma dissuasória, sem trazer os efeitos indesejados desse tipo de punição, não é? Então, há também um debate importante aqui, a gente pode entrar na próxima sessão, sobre se é necessário, para responsabilizar as empresas, que elas entreguem os seus indivíduos e que elas se salvem por alguns mecanismos, como esses acordos de colaboração, mas entregue os indivíduos. Isso não é fácil nem simples de equacionar. Por fim, queria falar um pouco sobre o contexto global, porque corrupção e políticas anticorrupção não são meros assuntos internos, não é? A Lava Jato também nos mostrou a existência de esquemas transnacionais. O caso do Odebrecht afetou 11 países, 9 na América Latina, ou ainda outros casos que mostraram a complexidade da lavagem de dinheiro em múltiplas camadas, por vezes, em vários continentes. Então, o que a Lava Jato nos mostra é que o futuro da corrupção é transnacional. E existem desafios importantes em olhar o fenômeno da corrupção como uma certa composição entre problemas nacionais e transnacionais. As políticas anticorrupção também se dão nessa junção entre plano global e nacional, como Fabiana falou. O Brasil assumiu, ao longo de 30 anos, diversos compromissos em convenções, e o monitoramento dessas convenções por órgãos como a OCDE e outros exerce pressão nos países para conformar o seu ordenamento conforme dispõem as convenções. E assim não só no Brasil, vale dizer, em outros países também. Mais ainda, as instituições financeiras internacionais hoje têm corrupção como uma linha de frente de seus trabalhos, tanto na assistência técnica aos países para reformar instituições domésticas, quanto na investigação e punição de atos de corrupção em projetos que elas financiam. E isso quer dizer que a complexidade da governança que a gente apontava no plano doméstico também está presente no plano internacional. E que isso é importante para entender também como se dão, o que a Fabiana há pouco falava, das trocas formais ou informais, não é? E poderíamos continuar também falando disso. E
Para o futuro, gostaria só de dizer que a esfera global ela precisa ser vista também como esse lugar de governança complexa e de multivetores. Por vezes, há um certo discurso que os Estados Unidos, de uma certa forma, predeterminaria como é a política anticorrupção no mundo. Acho que essa é uma visão importante. Os Estados Unidos continuam sendo uma força relevante, mas há a progressiva institucionalização da política anticorrupção no plano global, por suas convenções, pelas instituições financeiras, pelos fóruns de trocas criados entre diversas autoridades, que reconfiguram o controle do suborno transnacional. Há outros países, além do Brasil, que também estão sendo mais efetivos em suas políticas domésticas de combate à corrupção e que também emergem no cenário internacional, como o Peru ou como outros países, tornando esse cenário com uma composição mais complexa de atores e, assim, levando aos problemas e dificuldades e desafios que a gente tratava internamente, problemas de coerência e coesão, problemas de identificar quem investiga, quem é considerado vítima, qual país deve receber a reparação de danos, e assim por diante. Então, eu encerro por aqui, deixando esses 3 grandes temas para a nossa conversa. Muito bom. Oscar, Fabiana colocou 7 pontos, a Raquel 3 temas. Você tem o desafio de fazer 11 observações interessantes a respeito do assunto. Eu acho que eu vou deixar para você. Eu confio mais na sua capacidade de fazer essas 11 observações interessantes. Eu estou aqui aguardando. Bom, se fizer uma, eu vou sair no lucro. Bom, boa noite a minhas colegas Fabiana, Raquel, meu querido amigo Sérgio e todos que estiverem conosco aí ouvindo. É um prazer estar aqui para discutir um tema que, sem dúvida nenhuma, ele é importante a qualquer momento, em qualquer lugar, mas ele é mais importante no Brasil quando nós vivemos, em alguma medida, um refluxo, né, da Operação Lava Jato, onde nós estamos fazendo um balanço sobre aquilo que não deu certo, tanto na operação intrinsecamente como nas consequências que ela teve para o sistema político. É inelutável que nós tenhamos que nos debruçar sobre esse tsunami, né? Que impactou o sistema jurídico e, sobretudo, o sistema político brasileiro, né? Então, eu parabenizo o Sérgio por montar esse bate-papo aqui, né? Nós convidamos, eu acho que eu participei com o Sérgio do convite, né? 2 pessoas que estão lançando um olhar muito peculiar sobre a Operação Lava Jato, né? Porque esse é um tema que gera, sobretudo, uma batalha de narrativas altamente ideologizada e onde grande parte das pessoas que conhecem a Operação Lava Jato, em alguma medida, operam em torno da Operação Lava Jato, seja como atores políticos, seja como atores jurídicos, né? Então, é muito difícil conseguir isso que a Fabiana e Raquel nos apresentaram hoje. Quer dizer, uma leitura não é desapaixonada, mas é uma leitura com um grau de distanciamento possível dentro de um tema que nos envolve de uma maneira muito contundente. Então, eu queria parabenizar ambas por terem e agradecer a ambas por terem participado dessa conversa. O Sérgio, eu queria, não vou fazer analiticamente como você me pediu, né? Mas a partir de 2 questões, a Raquel me ajudou, inclusive, num texto onde eu talvez tenha respondido incorretamente a uma questão que tem que ser colocada ultimamente, né? Eu volto, então, a essa questão. Depois da Operação Mãos Limpas e as consequências que ela teve sobre tanto o sistema político italiano e o próprio sistema judicial italiano, né? E a Operação Lava Jato, que também teve essas consequências muito, vamos dizer, desestabilizantes do sistema político e da autoridade do próprio sistema judicial, né?
Uma pergunta que alguns autores se colocam, e evidentemente muitos daqueles que foram implicados na Operação Lava Jato se colocam, é se faz algum sentido, né, em questões de corrupção política que o judiciário assuma um papel central, né? Se essa não é uma tarefa que só o próprio sistema político pode fazer, porque, afinal, o sistema político continuará operando politicamente. Se ele não tomar a decisão de se autocontrolar, não será o judiciário que irá fazê-lo de forma bem-sucedida, né? Então, tem um professor de Direito Constitucional da Universidade de Harvard, o Mark Tushnet, que entende menos de corrupção do que ambas as colegas que acabaram de nos falar, mas, como eu, é um constitucionalista, e todo constitucionalista se sente um pouco onipresente, né, em falar sobre todas as coisas, mas o Mark Tushnet falou, olha, o judiciário não deve, né? O que a experiência da Lava Jato, que ele analisa, indica, ou experiências na África do Sul indicam, é que quando o judiciário assume a responsabilidade central, ele tende a levar a uma situação paradoxal de que tudo aquilo que é feito em nome da proteção da democracia, né, termina por desestabilizar ainda mais a democracia. Essa é a questão fundamental. Isso por dois motivos mais fortes que aqui eu gostaria de partilhar. De um lado, ele parte do pressuposto que o judiciário, em qualquer tema, mega casos de desastre ambiental, mega casos de corrupção, né? A discussão sobre política pública de saúde, são problemas multifacetados e que dependem da coordenação de muitas agências para que eles possam evoluir. O judiciário é incapaz de fazer, porque o judiciário trabalha de uma forma muito binária na apreciação de validade ou invalidade de uma conduta determinada, né? Então, o judiciário, quando entra em processos muito complexos, a tendência é que as respostas que ele dará sejam sempre insuficientes. Então, seria melhor que o judiciário se mantivesse afastado. Ou seja, corrupção, sim, em casos individuais, mas quando percebe-se um sistema que se organiza a partir da corrupção, o judiciário deveria ter uma autocontenção, ou o Ministério Público deveria, em alguma medida, exercer a sua discricionariedade. Isto eu não devo fazer, né? Bom, essa é uma premissa. E a segunda é, evidentemente, o fato de que, se ele for bem-sucedido, quando a corrupção é muito ampla em criminalizar, no sentido correto, todos aqueles que estão envolvidos, a tendência é que o sistema político perca a sua autoridade a um ponto que ele abre espaço para os atores antissistêmicos, né? E aí, de novo, o caso italiano e o caso brasileiro, vamos dizer, favorecem essa leitura, né? O populismo ele é uma espécie de síndrome da política, não é uma ideologia política, mas é uma síndrome que, sobretudo, ganha espaço quando há desconfiança nas instituições. E se o Ministério Público, o Judiciário e a Polícia operam de maneira muito contundente para desacreditar o sistema político, ele abre espaço, então, para atores antissistêmicos, né? Então, nesse sentido, vamos dizer, e eu não concordo com isso, vou dizer por quê, a política deveria ser deixada a si própria, ela que se corrige, o eleitor, esse é o problema do eleitor, esse é o problema dos partidos políticos, né? Bom, e por que me parece que esse argumento, né, embora eu vá tentar refutá-lo, né, é que ele vai tentar, o judiciário, né, que tem dificuldade de enfrentar problemas complexos, portanto, ele vai se sentir insuficiente para lidar com todos esses problemas, a tendência natural é que ele busque abusar dos seus poderes para dar conta de um problema que ele não consegue resolver a partir da regra da lei, né? Esse é um pouco o argumento central. Todo o poder judiciário, todo o sistema de justiça, quando ele se envolve em um caso muito complexo, de atores muito poderosos, ou a tendência, quando ele se der conta de que ele bate no muro, de que ele não consegue, ele tende
a buscar superar as suas insuficiências pelo abuso. Tá? Então, isso é uma consequência quase que inevitável. Esses judiciários tenderão a ser abusivos e, portanto, abrirem espaço para a sua própria deslegitimação. Bom, o que eu acho um pouco desses argumentos, Sérgio? Ao meu ver, eles têm uma parcela de razão, especialmente por aquilo que tanto Fabiana, mas explicitamente a Raquel colocou, de que, de fato, a corrupção é um fenômeno, a corrupção política, ele é multifacetado, ele tem uma série de dimensões. A questão é encontrar qual é a dimensão do judiciário e se ela pode ser efetiva se organizada dentro dessa dimensão. Né? Nós falávamos aqui em outro momento, antes desse seminário, sobre a capacidade o poder de prevenção geral. Será que existe, o direito penal tem essa capacidade, por prender pessoas muito ricas e muito poderosas, gerar uma concepção? Então, isso está por trás um pouco da minha resposta. Mas vamos lá. E aí, com isso, eu já começo a caminhar para a minha conclusão. Por que eu refuto esse tipo de análise feito pelo Tushnet? Primeiro, porque me parece um pouco uma questão de engenheiro de obra pronta. Uma vez todos esses problemas tendo ocorrido, aí é fácil falar que não deu muito certo, ainda que você não compute necessariamente com igual peso aquilo que deu certo. Tá? Acho que foi a Raquel que falou, acho que a Fabiana também falou. Primeiro, a Lava Jato ela expõe um nível de corrupção que compromete a democracia. Isso é inaceitável simplesmente empurrar como se isso não tivesse existido. E isso é algo positivo. Né? Portanto, se a Lava Jato tivesse brecado antes de começar essas investigações, nós não saberíamos, é impossível saber quais seriam as consequências disso. Né? Então, me parece que é um pouco um falso dilema. Eu não devo entrar. Você não sabe como entrar. Quando você apreende lá os 3 doleiros e você decide investigar, eu tenho muita dúvida de que as pessoas já sabiam que nós chegaríamos a um impeachment de uma presidente, que nós prenderíamos... Não, você vai prendendo, as pessoas vão delatando, você começa a ampliar a rede. Então, essas coisas não dá para ter uma escolha racional muito clara, né? A não ser que o promotor e o juiz sejam prevaricadores. Puxa, isso aqui está ficando muito grande, é melhor eu cair fora. Não, um juiz honesto, um promotor honesto, ele vai pegando, essa teia vai se desenvolvendo, é inelutável, ele tem que fazer dentro do sistema prossecutorial brasileiro, onde não há uma discricionariedade. O promotor não pode falar, opa, não vou seguir isso daqui. Né? Então, primeiro, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que é uma leitura um pouco simplista de que você pode ter uma escolha ex ante se você entra ou não entra. Né? O judiciário, quando defrontado com isso, quando o caso vem, ele é obrigado a entrar. Né? A segunda coisa, Sérgio, é que o argumento de que isso pode ser deixado exclusivamente ao sistema político me parece também inadequada, porque não há incentivo para o sistema político se autocorrigir quando aqueles que estão e são beneficiários de um esquema de corrupção coordenam todas as saídas. Tá? Então, o que me parece, e aí eu vou realmente para a minha conclusão, é que o judiciário, o sistema de justiça criminal, ele tem um papel. E qual o papel? Não é de retificação do sistema, mas é o papel de desestabilização das práticas de corrupção. Ele tem um papel que os próprios sistemas políticos têm dificuldade de desempenhar, né, porque não tem o incentivo necessário para desestabilizar. Agora, esta desestabilização é que deve estar acompanhado de um conjunto de controles muito grandes, como a Fabiana e a Raquel anteciparam, né? Porque senão ele vai, de fato, incorrer em todos esses problemas que nós assistimos nessas duas operações, especialmente a do uso abusivo do direito, que leva depois, com a dinâmica do sistema político, a que você desconstitua a operação, deslegitime a ação e você saia mais enfraquecido. É como se o sistema fosse inoculado, já que a gente está em pandemia, e ele volta muito mais fortalecido.
Então, fazer este corte sobre o que deve ficar sobre o sistema judiciário e aonde ele não pode ir é que me parece o grande desafio. Eu não sei há quanto tempo eu tô Vou pedir falando. para você fechar, Oscar, que inclusive tenho perguntas aqui do público então, que nos ajudam a avançar. Eu nem vou fechar, eu vou agradecer. Eu acho que o fechamento que foi colocado, né, quer dizer, sobre a necessidade de controles, a necessidade de reavaliar as ferramentas, como as ferramentas novas, quer dizer, o grande problema no Brasil também foram que ferramentas muito potentes foram usadas pela primeira vez numa final de campeonato do mundo. Quer dizer, a barganha judicial nos Estados Unidos, dos anos 60 para frente, teve. Mas era ali, para um crime pequeno, você vai aprendendo, você vai criando uma jurisprudência. No Brasil, você usou uma arma atômica numa primeira vez, mais ou menos como no Hiroshima. Quer dizer, você não fez um teste controlado disso, você abusou dessas armas. Mas eu queria, então, com essas ponderações, encaminhar para que a Lava Jato ela teve o seu crepúsculo, mas nós devemos tomar todos os cuidados de não jogar o bebê com a água do banho. Quer dizer, a corrupção persiste, a corrupção ficará presente, e se nós não conseguirmos corrigir e dar uma definição precisa sobre o que o direito, especialmente o direito criminal, pode fazer, nós corremos o risco de simplesmente embalarmos a corrupção mais uma vez em alguma forma bem protegida de qualquer tipo de ataque. Muito bom. O que eu vou fazer aqui é entrar em pontos específicos, estimulados aqui pelas perguntas de quem nos assiste. Eu vou sem ordem aqui da sequência que me chegaram as perguntas, mas eu vou a você, Fabiana. É uma pergunta que vem do Fernando Melo Barreto, que diz respeito ao futuro do Instituto da Delação Premiada, que foi, digamos, trazido ao mundo jurídico brasileiro, ou pelo menos consagrado no mundo político brasileiro a partir de 2013. Oscar falou aqui de a bomba atômica que foi utilizada sem um teste controlado. Qual é a tua avaliação sobre o que há de positivo nesse dispositivo? Como é possível, digamos, aperfeiçoá-lo, ou se é o caso, digamos, quer você queira ou quer você não queira, dele entrar em desuso pelo fato de que ele produziu, digamos, grande contestação na esteira da Lava Jato. Apostar no futuro é sempre arriscado. Cientista político não gosta de fazer isso, né? Assim, eu acho que, para o bem ou para o mal, a Lava Jato, pela forma como eles operaram a colaboração premiada, com esse problema que o Oscar levantou da gente ter usado uma ferramenta sem antes o judiciário ter depurado, aplicado várias vezes para achar onde tem os problemas, onde não tem. Realmente eles fizeram dessa forma e do modo como foi utilizado na gestão do tempo, com prisões, como a operação teve muita concentração de recursos humanos e materiais e conseguiu fazer um uso intensivo dos acordos, com muita prisão. Então, assim, os acordos rapidamente, eles produziram efeitos para os investigadores e para as pessoas que a ele recorreram, né? Então, eu acho que a Lava Jato conseguiu, de alguma forma, uma posse que eu estou vendo pelo futuro, né? Introduzir a cultura do acordo no país, o que talvez não teria acontecido só pela introdução da lei. Porque o Brasil já tinha feito acordos, inclusive no Paraná, em 2003, com um acordo bem parecido com o que eles fizeram agora. Em 2003, o Banestado, eles fizeram acordo dos mesmos termos, as mesmas cláusulas. Mas eles fizeram 19 acordos lá e o resto do sistema de justiça, isso não se difundiu, assim, não entrou na cultura do país, né? Agora, do jeito que aconteceu na Lava Jato, com todos esses problemas que ainda a gente vai passar por depuração, porque eles fizeram acordos em que o juiz concordava com tudo que o Ministério Público queria, então as instâncias superiores do judiciário não conseguiram controlar. O juiz homologava, aplicava do jeito que o MP e a parte concordou, a parte não podia recorrer. Então, assim, o judiciário não depurou nas instâncias superiores como que devem ser esses acordos, que cláusulas são proibidas, que cláusulas não. O sistema político até houve uma mudança no Código de Processo, no Código não, na legislação, né, de organização criminosa,
para exigir alguns tipos de provisões nos acordos, proibir outras em função do que a Lava Jato fez. Mas eu acho que o que eles conseguiram foi introduzir a cultura da colaboração. Então, em outras esferas da justiça, você vê as pessoas procurando acordo, mesmo sem estar com risco iminente de prisão, que foi um incentivo da Lava Jato. Hoje ele nem precisa ocorrer mais para as pessoas procurarem acordo. Então, em várias outras esferas, estão rolando acordos. Então, eu acho que ele veio para ficar nesse sentido. Mas Fabiana, com ajustes que ainda vão ser feitos pelos tribunais, né, corrigindo problemas que a Lava Jato... Isso eu queria eu vou explorar um pouquinho mais a Fabiana, depois eu distribuo a bola aqui. Vou pegar o espírito da pergunta que foi feita pelo Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda. A pergunta é dirigida a você... não, é a Fabiana, é a própria Fabiana. Digamos, modificação desses dispositivos, digamos, para... clarear um pouco mais a zona cinzenta, onde pode eventualmente ter havido abuso, né? Isso é matéria, digamos, mudança de lei, precisa mudar a lei da colaboração premiada, ou, digamos, você pode fazer isso por resolução, por prática, por jurisprudência, quer dizer, em que nível é necessário atuar para, digamos, aperfeiçoar o sistema de justiça na sua dimensão penal, para atacar o problema da corrupção, olhando o que aconteceu na Lava Jato. Mas especificamente na colaboração? Por exemplo, para tomar exemplos concretos, para a gente não falar genericamente. Obrigada, Maílson, pela pergunta e obrigada também pela resenha, pelo artigo que ele fez comentando meu livro. Eu não sei... Assim, o direito, por natureza, ele tem que ter zona cinzenta mesmo. Faz parte do direito não conseguir precisar e nem deve precisar exatamente tudo que vai acontecer no mundo, porque a gente não consegue prever, as situações vão sempre demandar, às vezes, soluções que você não conseguia prever antes e que a lei tem que ter uma margem para você conseguir abarcar coisas novas, né? Então, isso é um problema difícil que eu acho que é essencial do direito. No direito penal tem muito isso. Eu acho que dá para aprimorar a legislação, eles já melhoraram alguma coisa na legislação sobre colaboração, mas eu acredito que muito da forma da gente aprimorar no sistema de justiça, quando tem essas zonas cinzentas, é através de desincentivos a abusos pela transparência maior do que a justiça faz. Eu tenho essa assim, percepção de que se tivesse mais transparência de como esses atores agem, que escolhas são feitas, inibe que haja um abuso nessa zona cinzenta, ou que dê mais tempo também, que a Lava Jato trouxe um problema sobre isso, que a justiça demora para... A gente precisa de tempo, a justiça precisa de tempo para depurar a aplicação dos institutos jurídicos. E a Lava Jato não deu esse tempo para o sistema de justiça. As coisas foram muito rápidas, eles quiseram resolver lá mesmo na primeira instância como tem que ser o acordo, foi uma coisa quase meio autoritária mesmo. Os acordos têm que ser assim e definiu como tinha que ser. Em geral, não é assim que funciona na justiça. Os institutos são aplicados de forma diferente em várias esferas, em vários tribunais. Isso sobe, você vê como um tribunal está aplicando, como o outro não está, sobe até o STJ, sobe no Supremo. Então, a gente precisa desse tempo, então isso também eu acho que é um problema que dá para levantar na discussão que o Oscar trouxe, de qual o papel que a gente tem que colocar para a justiça criminal no controle da corrupção como macropolítica, né, onde ela se insere nisso, por conta desse problema. Na justiça as coisas precisam de mais tempo mesmo. E se não dá para fazer rápido, como num gestor público você consegue, em política, sei lá, na área do executivo, você consegue tomar decisões mais rápidas, colocar elas num debate público de forma mais acelerada e já modificar o curso de ação. Na justiça não dá para fazer isso pela própria estrutura do funcionamento do judiciário, né, e dos processos judiciais. Fabiana, excelente resposta. Me surgiram várias coisas aqui, mas eu queria agora perguntar para a Raquel. No fundo é a mesma pergunta, mas aí é o Instituto do Acordo de Leniência. Houve avanço, tem que aprimorar, o aprimoramento é na letra da lei, é na depuração, na aplicação da lei. Sérgio, acordos de leniência, eu acho que eles foram sujeitos, assim como outros institutos jurídicos, a um aprendizado institucional e um cenário de tensão
tensão que o Oscar retratou como usar essas armas tão poderosas, como o acordo de leniência também é, embora não tenha dimensão criminal, em um cenário que era o aprender fazendo e também com enormes dificuldades. A gente hoje tem e eu compartilho do comentário da Fabiana, que talvez, se não tivesse sido pela Lava Jato, não sei se o acordo de leniência teria se institucionalizado de forma tão rápida como de fato aconteceu. Agora, persistem desafios importantes. Lá no meu livro, eu argumento que a gente pensou acordos de leniência como obtenção de informação das empresas. Isso, basicamente, essa é a função que está escrita que os acordos de leniência desempenham na lei. Mas ali no livro eu mostro como a gente criou outras duas funções para os acordos de leniência: reparar os danos, ao menos antecipar a reparação de danos, e alterar a conduta da empresa para o futuro. Isso envolve os chamados programas de compliance e outras medidas também de governança corporativa em geral. Então, veja a complexidade do instrumento que a gente tem hoje. E a questão não é só quais funções ele desempenha, mas como ele desempenha essas funções, que ainda são assuntos, em cada um desses elementos, temos assuntos em aberto. Posso dar um exemplo. O que é a reparação do dano? É uma enorme discussão. Como você repara o dano de, corrupção, que não é só um contrato, não é? Veja alguns dos casos que a gente teve. A gente identificou corrupção em em múltiplos contatos das empresas, incrustada na forma de fazer negócios das empresas. Então, não basta você olhar para aquele único contrato e falar o que eu preciso deduzir daqui, o que é reparação aqui? Tirar a propina paga, devolver ao setor público. Como eu reparo os entes lesados, né? Os entes públicos que foram lesados por esses contratos? O que eu faço com superfaturamento? O que eu faço com o lucro que a empresa teve num contrato que ela só obteve porque se utilizou de meios ilegais? Não são perguntas fáceis, porque isso tudo, no fundo, e lembrando que isso tudo, no fundo, não é só uma decisão, ou não é exclusivamente uma decisão do juiz, é uma negociação das partes. A reparação de danos nos acordos de leniência vira uma negociação. Raquel, você falou de 3 funções, né? Obtenção de informações, reparação de dano e adequação do comportamento futuro. Isso está na previsão legal ou, digamos, isso foi uma licença poética que foi sendo utilizada na interpretação e aplicação do Instituto? Foi uma construção do Instituto, justamente, na lei. Eu considero que na lei está escrito apenas a obtenção de informações, né? Apenas a obtenção de informações úteis à investigação. E aí essas 3 funções se criam não no vácuo, é porque, lembra que eu falava que a gente tem uma política complexa, num sistema de governança complexo? Então, reparação de danos, programas de integridade já eram elementos previstos em outras partes do nosso ordenamento jurídico, como parte das missões institucionais de algumas das instituições que firmaram esses acordos e que, portanto, passam a ser mobilizados na construção deles, né? Mobilizados então, não por diferentes atores que cooperam, mas competem também, né? Perfeito. E eu acho que essa é uma das dúvidas mais agudas para o futuro, que a nossa celebração dos acordos de leniência foram feitas por 2 instituições muito distintas. Uma parte foi feita pelo Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Federal, e outra parte pela Controladoria Geral da União, com dúvidas e questionamentos muito importantes do Tribunal de Contas da União sobre esses acordos, e, enfim, criando um enorme cenário de incerteza para uma construção tão poderosa quanto essa, que a gente falava, dessas 3 funções. Ou seja, o futuro dos acordos de leniência, ele está, de uma certa forma, em suspenso pela insegurança jurídica que ainda
existe na celebração desses acordos e também na necessário aprofundamento sobre cada uma dessas funções, como desempenhá-las a contento, né? Raquel, última pergunta, depois eu vou para o Oscar, mas é uma pergunta aqui do Guilherme Donegá, do BID, que diz, ok, na teoria acho perfeito separar o CPF do CNPJ, né, e preservar a empresa. Mas na América Latina tem muita empresa de dono, em que não dá para você separar o CPF do CNPJ, não dá para separar o CNPJ de verdadeiras dinastias. São empresas familiares, grandes grupos familiares, né? Que consideração você faria neste caso? É preciso criar um instrumento, digamos, que retire todo o poder daquela família da gestão da empresa? Essa pergunta do Guilherme é uma pergunta muito importante. E, de fato, ela mostra como, algumas vezes, instrumentos pensados em outros contextos, quando eles aterrissam e chegam aqui no nosso contexto latino-americano, especial do Brasil, de governança familiar, eles geram ruídos importantes, não é? O que a gente fez, vale dizer, que é distinto de, por exemplo, acordos de leniência, acordos com empresas nos Estados Unidos? A gente tem uma separação fundamental da responsabilização das pessoas físicas via direito criminal ou improbidade e as empresas via seria direito administrativo, alguma repercussão também em civil, improbidade, enfim. Mas então a gente tem uma separação fundamental, isso gera um enorme problema num cenário de governança familiar. O que os casos nos mostram é tentativas de lidar com essa, vamos dizer, essa separação imposta pelo nosso ordenamento. Por quê? Vale dizer, porque responsabilização de empresas via criminal por corrupção não existe no Brasil, existe só para crimes ambientais. Então, a gente cria uma separação que, por vezes, se torna artificial, vale dizer, como vocês falaram com a governança das empresas. É uma questão não equacionada também, e não acho que é uma questão de criação de um outro instrumento, mas não vejo assim, mas vejo como uma necessária aproximação dessas duas formas de responsabilização, né? E a lei já prevê, vale dizer, a dissolução de pessoa jurídica que tenha sido constituída tão somente com propósitos de corrupção. Então, a gente tem um instrumento super poderoso na lei. A questão é que eu acho que o debate mais sofisticado é que nenhuma das empresas, seria muito difícil argumentar, a meu ver, que nenhuma das empresas ali tinha um propósito único de mascarar. Sim, claro. De ser uma grande empresa, são um grande invólucro de corrupção. Elas, de fato, tinham funções sociais importantes. Mas, claro, esse debate sobre a perda do controle de famílias ainda precisa ser um pouco mais maturado na nossa sociedade. Oscar, você que é um especialista em Supremo. Nada. Eu queria a tua avaliação, digamos, o Supremo recebeu uma carga brutal com a Lava Jato, né? Digamos, se tornou um tribunal penal tendo que lidar com questões que tinham um rebatimento constitucional, estavam na esfera penal e mobilizavam corações e mentes, né? E olhando, eu vou focar no Supremo, mas eu poderia olhar também o STJ, mas sobretudo o Supremo, aos olhos da população, e mesmo da população bem informada, é difícil tirar uma linha de congruência, digamos, doutrinária, mesmo que haja, digamos, pluralidade doutrinária. O que parece haver ao longo dos anos são ajustes reativos às condições de temperatura e pressão. Passou-se de um momento em que o que subia lá para cima vindo da Lava Jato, amém Jesus, toca a vida em frente, e outro momento, que é esse momento agora, que há uma sensação de desconstituição
do que foi sentenciado, apurado e sentenciado pela Lava Jato. Qual é a tua avaliação do Supremo no meio dessa confusão toda? Ô, Sérgio, eu queria responder em 2 pontos a sua colocação, sendo que o primeiro ponto é de natureza institucional, tentar entender por que essa sobrecarga que, de fato, o Supremo passou a receber, né, lhe causa mal. Né? E isso é decorrência de uma série de problemas aí institucionais. Né? E a segunda parte da resposta, evidentemente, falar um pouco de política dentro do Supremo e a sua relação com o campo político propriamente dito. Tá? Então, o primeiro ponto que eu acho que a gente não pode deixar de analisar é que o Supremo ele recebeu, a partir de 1988, uma conjugação de competências que, em sistemas jurídicos outros, democráticos, estão distribuídos em pelo menos 3 esferas da justiça. Quer dizer, eles são Corte Constitucional, como a Corte Constitucional alemã, tá? Ele é também Corte de Últimos Recursos. Então, veja, na Lava Jato, ele funcionou muitas vezes como Corte de Últimos Recursos, e ele é, por fim, um tribunal para julgamento de altas autoridades, seja do ponto de vista criminal, seja do ponto de vista, vamos dizer, de responsabilidade administrativa. Ou seja, desde o mandado de segurança contra o presidente da Câmara, que o Supremo responde no dia seguinte, até uma denúncia criminal contra um deputado ou um senador. Né? Então, isto, Sérgio, em outros países está muito bem distribuído. A Suprema Corte americana ela é pura e simplesmente uma corte de últimos recursos, onde ela aprecia só o que ela quer. Ela recebe 5 mil casos por ano, julga 100. E os outros? Os outros ela deixou que as outras instâncias respondessem no último lugar. Né? No Brasil, o Supremo recebe uma quantidade brutal de habeas corpus com efeito recursivo e isso nunca termina. Então, isso impõe ao Supremo, dada a relevância dos casos, que ele esteja no dia a dia, não resolvendo a interpretação constitucional ou não da lei, mas entrando nas porcas e parafusos dos casos. Né? Isso já é um problema enorme. Depois, ele tem que resolver todos os casos que lhe chegam, onde o réu é uma alta autoridade. Né? Então, tudo isso gera o quê? Um custo no capital reputacional de uma Suprema Corte. Porque uma Suprema Corte ela tem uma função predominantemente contramajoritária. Ela tem que julgar lá se a lei que foi aprovada no parlamento é válida ou não. Então, ela tem um gasto de autoridade, ela empenha a sua autoridade cada vez que ela se confronta com o sistema político. Agora, se além disso ela tem que julgar todo o sistema político, e se além disso ela tem que julgar todo o sistema criminal em geral, é evidente que isso pode provocar uma erosão do capital do Supremo, que lhe faltará nos momentos mais necessários, onde ele tem que exercer a sua função, vamos dizer, própria de Corte Constitucional. Né? Então, ao meu ver, o que aconteceu é que, com o mensalão, né, o Supremo, que nunca tinha se defrontado com a questão da corrupção política no Brasil, até porque a Constituição originalmente impedia que os parlamentares fossem julgados sem uma prévia autorização do próprio parlamento, ele nunca dava ao parlamento, o Supremo nunca analisava. Mas como houve depois daquele, acho que era um deputado da motosserra, de algum lugar... E o Debrando Pascoal. Exatamente. Houve uma mudança na Constituição muito boa, pelo qual o Supremo passou a poder apreciar os casos independentemente da autorização do parlamento. Bom, e ele gostou. Né? O mensalão, claramente, ele gostou. O Supremo se transforma, então, num tribunal que busca se legitimar por ser um tribunal anticorrupção. E ele cria uma jurisprudência que, sem dúvida nenhuma, vai inspirar toda a Lava Jato. Então, isso levou o Supremo a se expor muito, né, Sérgio? Então, sem que... Eu acho que nós estamos num momento de tal gravidade e ameaça à democracia que eu não mudo nada. Tem que mudar alguma coisa? Não. Né? Passado esse momento, sim, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ter um Supremo que não pode ter essa sobrecarga de julgar questões criminais. Seja contra os deputados e senadores, que foram privilegiados, tem que cair fora,
e seja para ser um campo recursal que não pode bater. Ele pode escolher os recursos que ele quer julgar, porque eles podem estabilizar o sistema, mas não ter que julgar todos esses recursos, né? Isso é muito, vamos dizer, é muito peculiar ao caso brasileiro e faz muito mal ao Supremo, que empenha a sua autoridade diariamente em resolver problemas que, no fundo, oneram demais a sua autoridade, né? E com um problema monstruoso, que é a fragmentação da jurisdição do Supremo na monocracia, né? Então, isso faz com que não só ele empenhe, mas ele empenha pelo voto de a autoridade do todo. E há contradições. Então, isso aumenta a fragilização da autoridade do Supremo. Eu acho que esses são os pontos fundamentais. Para concluir, é evidente que a questão mais política que eu te prometi responder, quer dizer, o Supremo ele embarcou, em alguma medida, num apoio à Lava Jato, né, porque era uma coisa muito volume, muito grande, etc., e os ministros se alinharam, em alguma medida, até por liderança do ministro Theory, tá, a um respaldo da Operação Lava Jato. Mas, na medida em que a rede foi se enchendo muito, o que acontece? Ou ela estoura, ou ela vira o barco, né? Isso é um pressuposto básico, qualquer promotor pensa, quando ele pega um peixe, o peixe é grande, a minha vara aguenta, a minha rede aguenta, né? Então, na medida em que a rede foi aumentando, você viu, e eu não estou fazendo juízo moral de nenhum dos ministros, mas uma percepção, né, de que o capital político estava se esgotando e, portanto, houve uma reacomodação, tá? E aí é que há uma mudança da maioria, do Supremo pela mudança do voto de um ministro, e com isso você tem uma tentativa, quer dizer, essa é uma leitura weberiana, né, de uma ética de responsabilidade prevalecendo sobre uma ética de princípio. Não me cabe aqui ficar julgando, mas me cabe aqui estabilizar o sistema. O que eu preciso fazer para estabilizar o sistema? Eu acho que essas duas coisas oneraram demais o Supremo e a gente está tendo as consequências disso. Não proponho nenhuma mudança. Se alguém falar em mudança, eu sou contra, qualquer que seja, na jurisdição do Supremo, até 2022, até outubro de 2022. Pois é, uma coisa só para aproveitar o embalo aqui, uma pergunta do Otávio de Barros. Televisionamento das sessões do Supremo ajuda a criar este problema que você descreveu, ou é um fato menor ou eventualmente até salutar? Oi, Otávio, obrigado pela pergunta, bom estar aqui com você. Olha, é jabuticaba, né? Quer dizer, tribunais ao redor do mundo não são televisionados, né? As sessões da Suprema Corte Americana, por exemplo, ele ouve os advogados publicamente, ele faz as audiências públicas, depois eles se recolhem em câmara e debatem, né? Poucas cortes no mundo têm a exposição que a brasileira tem. A mexicana tem, a indiana tem, mas as outras não têm. Tá? Eu lembro, por exemplo, eu estava na Colômbia quando se declarou inconstitucional a proposta do plebiscito do Uribe para um terceiro mandato, né? E nós estávamos numa conferência. Então, aí alguém parou a conferência, dada a magnitude da decisão, e leu a decisão. Ou seja, uma vez chegada a decisão, o ministro foi lá, passou para a assessoria de imprensa do tribunal, a assessoria do tribunal divulgou a sentença, né? E nós tomamos conhecimento. Então, Otávio, o que eu acho? Eu acho que o televisionamento no Brasil, que foi inventado no julgamento do Collor, naquele mandado de segurança que deu 4-4, e depois o ministro Marco Aurélio criou o sistema, né? É muito positivo para um país de pouca transparência. A Fabiana falou muito disso. Então, eu fico muito contente. Eu prefiro saber as desgraças do Supremo do que não sabê-las, porque elas continuariam a ocorrer, né? Então, eu acho que isso é um pouco... Nós teremos que viver com a transparência. Eu acho que é boa a transparência, né? O que me parece é que a transparência não precisa ser total e sobre tudo. Quer dizer, o Supremo tinha que ter uma agenda mais clara,
né? Dizer, isso é transparência. Dizer, olha, no próximo semestre eu vou julgar, e coloca todos os temas, né? Depois, há uma transparência total na discussão sobre os temas, né? Agora, não há dúvida que os juízes teriam que ter uma maior liberdade para conversar entre si, porque nós não podemos tomar o Supremo como uma soma de 11 votos, né? Ele precisa construir uma solução que seja a solução do tribunal. E isso é muito difícil de fazer em público. Então, a deliberação colegiada em público, ela recebe um enorme desincentivo com o televisionamento, né? Onde cada um está falando para a sua audiência. Então, eu diria que nós deveríamos manter o televisionamento para partes e deveríamos tirar algumas partes do televisionamento. Né? Muito bem. Fabiana, falando em transparência, uma das coisas que apareceu nas mensagens hackeadas do Telegram de Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, promotores da vara de Curitiba, sublinho aqui, hackear comunicação privada é crime, então, já que isso apareceu, isso trouxe à luz o fato de que havia, digamos, conversas entre promotor e juiz. Você, logo no início da sua fala, você disse, olha, não existe um nós aqui, existe o juiz de um lado e existe os promotores, vamos dizer, do outro lado do balcão, né? Se é que a imagem do balcão é boa para o mundo judiciário. Mas o fato é que, digamos, na prática do mundo jurídico brasileiro, digamos, essas fronteiras são muito mais tênues do que supõe a nossa vã filosofia. Quer dizer, o que você escutou, digamos, é algo que é um ponto fora da curva ou é, digamos, corriqueiro no mundo jurídico brasileiro, ainda que possa merecer reparos? Eu acho que assim, a gente não tem dados para mensurar como é na justiça, né? Eu, assim, posso falar da minha experiência, que não tenho como generalizar ela e dizer que o que eu vejo entre os meus colegas ou do que eu vi na Lava Jato, que foram assim processos específicos, muito restritos, não dá para generalizar para o Brasil inteiro. Eu suspeito que a gente tem um problema que tem a ver com o ethos institucional que está sendo desenvolvido dentro da justiça há muitos anos, que tem a ver um pouco com o que o Oscar falou, da justiça assumir o papel de resolver o problema coletivo da corrupção, que com os anos isso vai sendo incutido em cursos, no dia a dia. Então, assim, os cursos combate à lavagem, combate à corrupção, e em cursos em que você está debatendo e tratando junto com a polícia e com o Ministério Público, só que cada um tem um papel dentro do processo, né? Mas no ambiente do sistema de justiça, você se mistura ali, né, nessa difusão do conhecimento, do ethos sobre isso. Eu acho que os juízes isso é uma percepção meio pessoal, eu apresento até 3 evidências sobre isso no livro, disso parece um movimento de alinhamento dos juízes com os objetivos de acusação, com objetivos da parte, né? No caso, o Ministério Público. Você mencionou uma coisa muito interessante, Fabiana, aqui meu lado de sociólogo aqui me acendeu aqui quando você falou. Quer dizer, você tem nesses cursos sobre lavagem, digamos, há uma socialização conjunta de juízes, promotores e policiais? Quer dizer, tem uma convivência, tem uma sociabilidade, tem espaços comuns de convivência e de formação cada vez mais frequentes? Sim, que foram intensificados nos últimos anos, né? Os últimos 10, 20 anos, teve muita política de capacitação, e as políticas são promovidas do mesmo jeito, assim, os objetos desses cursos, eles são iguais se é para o MP ou se é para a Justiça. Então, na IMAG, nas escolas de magistratura, o curso é mais ou menos parecido no que é oferecido no Ministério Público ou na Polícia. Então, é como se todo mundo fosse o mesmo ator, o mesmo grupo, nós, o Estado, contra o criminoso. Só aí o juiz, você perde um pouco qual é o papel dentro do processo, né? Porque óbvio que todos são agentes estatais, né? Mas o juiz tem um papel diferente dentro do processo disso. Vocês, o MP continua sendo vocês, continua sendo parte, né? E cria também uma relação de mais confiança
Isso eu acho que existe muito, como em especial nas instâncias inferiores, né? Nos tribunais superiores talvez seja o contrário. A relação mais íntima seja com os advogados de grandes escritórios, né? E frequentar Sim, festas. sobretudo em Brasília, exato. Exato. Mas nas instâncias inferiores eu acho que é o contrário. Você cria uma relação mais de nosso grupo, dos servidores do sistema de justiça, que somos concursados, somos, vamos dizer, selecionados. Digamos, é natural que as pessoas se imbuam de um certo espírito salvacionista, né? Eu acho que existe isso. Isso me dá muita impressão. Nós estamos chegando aqui no final, tem espaço aqui para alguns comentários, então, mas não resisto a dizer aqui, eu sempre com esses assuntos complicados, eu tento lembrar, fazer analogias com o mundo do futebol, que eu conheço mais, talvez, do que o mundo jurídico, né? E tem um locutor muito divertido, Milton Leite, que criou a expressão que ele diz que o jogador, depois de dar 2 fintas no meio de campo e se aproximar da área, surge na cabeça dele, com erro de português e tudo, a frase "agora eu se consagro". E é na hora do "agora eu se consagro" que ele faz uma grande bobagem, pisa na bola, chuta a bola na bandeirinha de escanteio, e me dá esta sensação de que não é, digamos, como disse o Oscar aqui, não é que ex ante, digamos, os agentes tenham deliberado que iriam agir desta maneira. Digamos, dadas essas condições de temperatura e pressão, enorme pressão, se tornam celebridades, passam a ser procurados, apupados ou aplaudidos na rua. Não há ser humano que mantenha o seu juízo perfeito nessas condições. A coisa sai fora do controle, né? Mas, enfim, esse é o comentário antropológico que eu faria aqui. Oscar, diga lá. Posso fazer uma nota de rodapé na resposta da Fabiana, né? E na sua também, né? Evidente, quando nós falamos ali do televisionamento, quer dizer, aquelas cenas de televisionamento, do interrogatório do presidente Lula ou de quem quer que seja, o negócio, aquilo fere o sentido do devido processo legal, né? Porque, evidentemente, você cria uma espécie de tribunal popular de julgamento, né? É muito complicado, especialmente em julgamentos criminais, né? Eu estou voltando um pouco à resposta do Otávio, que você tem esse tipo de show da justiça criminal, com impacto sobre a percepção das pessoas e sobre a própria imagem dos agentes da lei. Quer dizer, eles se transformam em celebridade, eles constroem um campo da celebridade, né? E isso, no caso da Lava Jato, foi planejado, aí sim, porque o texto do próprio Sérgio Moro... Sobre a Operações Mãos Limpas. São tão poderosos, ele tem razão, os agentes contra os quais eu estou julgando, que eu tenho que criar uma opinião pública que me seja favorável. Então, aí isso vai gerar muito debate. Mas o que eu queria dizer sobre a reforma, que uma reforma importantíssima foi aprovada pela Câmara e está hoje dormente no Supremo Tribunal Federal, que é a criação do juiz de garantias. Ou seja, em muitos países europeus, o juiz que acompanha a investigação, portanto, autoriza os atos de instrução, né, ele não julga depois, porque ele se envolveu em alguma medida, né, e ele pode ter perdido a sua imparcialidade, né? Claramente, o que nós temos no sistema, e aí não é culpa do Sérgio Moro, o sistema brasileiro, ele impõe ao juiz cumprir essas 2 funções. Em alguns estados, inclusive, o juiz estadual, aqui em São Paulo, você tem um departamento que só cuida de inquérito. Então, ele é que coordena os inquéritos e depois vai para um juiz julgar. Isso precisa ser aprovado, né? Porque senão nós teremos, sim, essa proximidade, além da que a Fabiana já falou, né? Você tem essa proximidade que retira a imparcialidade dos magistrados. E, evidentemente, há problemas culturais. Se nós formos para o interior, há um problema de convívio, né? Quer dizer, quem foi para uma cidade do interior? O juiz federal, o procurador da República, o advogado da União, se não moram no mesmo condomínio, frequentam os mesmos lugares, convivem, dão aula na mesma faculdade de Direito.
Então, tem que haver uma percepção muito clara de separação, né, para que o juiz não se torne um auxiliar do Ministério Público, ou o Ministério Público não se torne um auxiliar do juiz, né? Então, isso é um problema cultural, mas é um problema que a gente vai ter que desfazer também com desenho institucional. Gente, olha, eu vou pedir um esforço aqui brutal para vocês, quer dizer, porque nós terminamos nosso tempo aqui, nós estamos na prorrogação aqui, mas é que o jogo está muito divertido. Eu não queria sair daqui sem pedir a vocês que cada uma, dissesse, olha, se eu tivesse que escolher uma coisa para mudar, eu mudaria isto, né? O Oscar disse que não quer fazer nada a respeito do Supremo, porque tamanho ele tem o medo digamos, da ameaça de mandarem um cabo e um soldado. Oscar, fica tranquilo, não irá acontecer isso. Pode pensar aí em mudança no Supremo, eu vou te pedir isso. Aliás, a Teca, Maria Tereza Sadek, perguntou aqui o que você acha do poder de agenda do presidente do Supremo. Se você quiser colocar isso no teu pacote de mudanças, pode colocar. Fabiana, fica à vontade. Se quiser mudar o Ministério Público também, tem assim um ato de ousadia e falha a respeito, digamos, de manter a autonomia, mas criar mecanismos de controle, etc. E Raquel, na tua área aí, pensa numa coisa, numa mudança que você gostaria de introduzir. Vou te deixar por último para você ficar dando uma boa pensada a respeito. Jogo a palavra para Fabiana e depois para o Oscar. E aí a gente termina. Tem uma questão que é muito importante, que todo mundo deve concordar, todo mundo que estuda instituições de justiça aponta isso, que o Ministério Público é uma instituição muito importante, exerce uma missão nobre, está na Constituição, inclusive, as áreas amplas que ele deve atuar, mas é uma instituição que tem grande independência, que não conta com mecanismos para controlar o exercício dessa independência. E o pouco controle que existe, que é o judiciário, quando recebe as demandas do Ministério Público, quando você encontra um cenário desse, em que o judiciário está se alinhando ao Ministério Público, aí você tem um descontrole total, né? Então, é super independência, com discricionariedade, sem publicidade, e não precisa nem de uma publicidade para o mundo inteiro saber, mas assim, para que as corregedorias saibam, para que o judiciário consiga controlar o que está vendo nesse processo, nas investigações que o MP está promovendo, ou pesquisadores, quando pedem bancos de dados, informações para essas instituições, consigam receber dados legíveis. Quem é pesquisador dessas instituições sofre assim, um absurdo, porque você não consegue receber dados com indicadores para você conseguir analisar como essas instituições funcionam como burocracia. E no Ministério Público, eu acho que isso é muito grave, muito sério, assim. Então, eu apontaria para isso, a gente conseguir achar mecanismos para aumentar a transparência e legibilidade do Ministério Público no exercício dessa grande independência e discricionariedade. Muito bom. Professor Oscar Vilhena, diga-nos tudo sobre o Supremo Federal. Então, olha, na questão da justiça criminal, eu acho que essa aprovação do juiz de garantias, que hoje eu acho que dorme nas mãos do ministro Fux, se não me engano, isso precisava ser decidido rapidamente, porque isso reequilibra um pouco o devido processo dentro do Brasil, né? É muito importante, isso vai ter um custo, é oneroso, é trabalhoso, mas é uma questão organizacional e que pode causar um bem para que o sistema criminal brasileiro se torne mais impactante. Ou seja, que você tenha um juiz de verdade, não um juiz investigador, né? Isso é muito importante. Sérgio, em linguagem futebolística, o cara não pode bater o escanteio e correr para cabecear, né, doutor? Exatamente. E está com a bandeirinha no bolso, né? Exatamente. E apitar também e olhar o VAR ao mesmo tempo. Então, agora, eu acho que eu tenho uma batalha muito antiga de que nós precisamos, de fato, a chamada emenda Peluso. Eu tive até a oportunidade de debater aí no Instituto com... Sim. A vantagem no Brasil é que, como os problemas nunca são solucionados definitivamente, a gente pode sempre voltar a eles para debater. Porque você tem há mais de 10 anos. Central, né, que
o processo não pode ser interminável, né? Ele tem que terminar em um determinado momento, né? Quando ele é interminável, ele gera impunidade. Quando tem impunidade, gera a tentativa de exacerbar do poder para superar o problema da impunidade, que vai das mortes pela polícia, tá, até o que nós estamos assistindo aqui. Então, nós precisamos ter um sistema, aí o ministro Barroso sempre fala disso, penal eficiente, quer dizer, precisa julgar, precisa ter término, as pessoas podem ser punidas, não pode ser um sistema onde há uma intangibilidade da liberdade. Quer dizer, o sistema tem erros, a gente corrige. Eu acho que nós precisávamos ter um sistema processual que reduzisse imensamente a possibilidade de que o Supremo se tornasse a última instância necessária em todos os processos. Ele vai entrar quando ele entende que o sistema não está funcionando bem. Não significa que ele não pode interferir, mas ele vai discricionariamente escolher quando interferir para dar uma solução sistêmica. Eu acho que isso ajudaria o Brasil em diversas áreas. Por que isso não vai para frente? Porque muitas vezes nós estamos falando de justiça criminal aqui, certo? Mas o grande interessado na interminabilidade são os devedores. O devedor fiscal, o devedor trabalhista, ele quer que não termine, porque o não término significa que o mal feito será beneficiado. Então, é um problema que muitas vezes você vê as pessoas criticando, mas eles são os beneficiários daquilo que eles criticam. Eu acho que isso seria um freio de arrumação formidável no sistema de justiça brasileiro. Muito bom. Raquel, conclua. Eu falaria de forma muito... Eu faria duas reformas. Para tratar um pouco sobre as relações público-privadas no Brasil, a regulamentação do lobby. Agora, não na base em que a gente discute, que é uma regulamentação simplesmente de acesso à informação, que é bastante importante, mas na experiência dos países que já fazem assim, ainda é insuficiente. Então, pensar a reforma e a regulamentação do lobby como na ponta e não com o que já foi feito em outras experiências e não foi tão bem sucedido. E na política anticorrupção, mais coordenação. Essa coordenação, é claro, dentro dos parâmetros legítimos e de devido processo, não estamos falando de coordenação indevida, para dar a esses instrumentos poderosos, né, como os acordos de leniência, efetividade. Então, mais coordenação entre as instituições que compõem as políticas anticorrupção. Isso nem é preciso necessariamente só de lei, é preciso de um certo entendimento interinstitucional também. Gente, ótima conversa. Evidentemente, nós não cobrimos todo o terreno, não esgotamos todas as questões, mas isso é uma boa notícia, porque a gente pode voltar a conversar mais à frente. O convite já fica feito aqui. Oscar, super obrigado por ter ajudado a coordenar. Você aqui bateu o escanteio, correu para cabecear, cabeceou, apitou o jogo, ou seja, você abusou do poder de uma maneira absolutamente drástica e dramática, mas o fez de maneira muito competente. Fabiana. Obrigado, Sérgio. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.